Talvez ninguém tenha te dito isso com essa clareza, mas existe um tipo de silêncio que comanda mais que 1000 gritos. Um tipo de presença que não precisa provar nada. Uma espécie de frieza que não é ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo dentro de você queria explodir, responder, provar, correr atrás. Mas uma parte silenciosa, lá no fundo, dizia: não. Agora você observa. É nesse instante que algo muda. Quando você para de reagir para começar a existir. Quando você recua, não por covardia, mas por consciência. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que sentir tudo o tempo todo é sinônimo de profundidade, que demonstrar dor, correr atrás, se explicar, chorar nos cantos é ser verdadeiro. Mas há uma dor que se tornou vício, um vício de sentir para não desaparecer, um vício emocional de reagir para provar que ainda está vivo. Porque o medo de não sentir é confundido com o medo de deixar de existir. Mas e se eu te dissesse que o oposto também é verdade? Que existe um tipo de frieza que não te desconecta da vida, mas te devolve a ela. Você está cansado de sentir demais, não está? Cansado de carregar o peso de todas as emoções, de ser o último a dormir porque a mente não desliga. Cansado de sempre se importar mais, de sempre ser aquele que fica em pedaços por dentro, enquanto tenta parecer inteiro por fora. Cansado de tentar manter conexões que já foram embora, só para não se sentir esquecido. E no fundo, talvez você deseje algo que ainda não teve coragem de assumir: controle. Mas não um controle tirânico, frio, mecânico. O controle que nasce da lucidez, da escolha, do domínio interno. Você quer proteger seu coração, sem precisar construir uma armadura. Quer impor presença, sem precisar gritar. Quer sentir, sem se perder. Maquiavel escreveu que o príncipe, aos olhos dos outros, deve parecer compassivo, mas ser firme e cruel quando necessário. Ele não falava de crueldade gratuita, falava de estratégia, de sobrevivência, de manter o trono mesmo quando tudo desmorona. A frieza que ele sugeria não era frieza emocional, era inteligência emocional elevada ao grau máximo, a capacidade de sentir tudo, mas não ser escravizado por nada. E Nietzsche, com sua ferocidade filosófica, dizia que o ressentimento é a doença dos fracos, que o homem que vive de mágoas é o homem que não se conhece. A frieza que cura não é a que congela, é a que queima o que não é essencial. Hoje eu quero te mostrar algo que ninguém te ensinou. A frieza emocional não é o fim da sensibilidade, é o começo do domínio vibracional. Ela não é fechamento, é abertura seletiva. Ela não é bloqueio, é filtro. E mais do que isso, é o segredo proibido que Maquiavel nunca revelou por completo, porque ele sabia que só poucos entenderiam, que só quem já sofreu demais está pronto para parar de sofrer por qualquer coisa. Essa frieza, que parece assustar o mundo, é na verdade um campo energético tão estável, tão inteiro, que reorganiza tudo ao redor. Porque quem não se curva ao caos emocional se torna um pilar silencioso no meio da tempestade. Hoje, talvez, seja o início do seu inverno voluntário. Um tempo em que você escolhe congelar o que não serve, aquietar o que grita, e ouvir o que nunca teve voz, sua própria presença, porque você não precisa mais reagir para provar que sente, nem se machucar para mostrar que ama, nem se perder para ser lembrado. Você só precisa existir, com frieza, com lucidez, com dignidade emocional. E quando isso acontecer, o mundo vai sentir e vai respeitar, mesmo sem entender. Porque a emoção controlada assusta mais que a raiva declarada. E você está prestes a descobrir por quê. Cuidado com sua compulsão por sentir tudo. Isso é sabotagem vibracional disfarçada de sensibilidade. Você aprendeu a sentir demais, a mergulhar em cada emoção como se fosse a última, a deixar que cada palavra, cada gesto, cada ausência te atravessasse como se não houvesse defesa. Mas isso não é sensibilidade, isso é exposição crônica, é ferida aberta, que nunca cicatriza porque você confunde dor com conexão.
Você acredita que, se não sentir tudo, você se desliga do mundo e, no fundo, carrega o medo silencioso de se tornar indiferente. Mas a verdade é outra. A compulsão por sentir é uma sabotagem vibracional que você ainda não percebeu. Um ciclo onde a sensibilidade virou anestesia e o excesso virou ruído. Você acha que estar sempre emocionalmente aberto é uma virtude, mas isso te torna previsível. E como dizia Maquiavel, previsibilidade é fraqueza. Quando tudo te afeta, você se torna jogável. Quando tudo te toca, você se torna manipulável. E quando tudo te abala, você perde a capacidade de ver o que está acontecendo além da sua emoção. A frieza nesse contexto não é desumanidade, é proteção lúcida. É quando você sente tudo, mas escolhe o que merece resposta. A neurociência tem um nome para isso. Quando você é exposto constantemente a emoções intensas, o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais, começa a ser sufocado pelo sistema límbico, o centro das emoções. É como se seu cérebro vivesse em alerta constante. E isso te esgota, te drena, te paralisa, porque o excesso de empatia, de conexão, de afeto, começa a te sabotar. Você deixa de pensar estrategicamente e começa a reagir compulsivamente. E sem perceber, está sempre vivendo a dor do outro, a ausência do outro, a expectativa do outro, e se afastando de si. Existe uma prática que poucos conhecem. É quase um ritual. Quando algo te abalar, não responda. Apenas observe, respire, deixe o campo emocional vibrar, mas não entre no movimento. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que a frieza verdadeira nasce. Não como uma muralha, mas como um espelho. Você começa a ver com clareza o que antes era névoa. Você começa a discernir o que é seu e o que é projeção. E essa pausa, essa contenção, se torna o maior ato de poder vibracional que você pode exercer. Porque, no fim, o que te destrói não é o que você sente, é o que você não consegue parar de sentir. E quando você transforma a emoção em observação antes de transformá-la em ação, você deixa de ser refém e começa a se tornar inteiro. E então, aquilo que te abalava já não move mais nada em você. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou claro. E presença clara é presença que não precisa provar nada. Ela apenas permanece. E isso é poder. Confundir frieza com insensibilidade e acabar reprimindo o próprio poder. Há uma linha tênue entre contenção e repressão, entre dominar o que se sente e esconder o que se sente. Muitos homens, ao tentarem sair da hipersensibilidade, caem na armadilha oposta, enterram a emoção, tentam não sentir, tentam endurecer, fecham o peito e chamam isso de força. Mas isso não é frieza, é medo disfarçado de controle, é tensão travada no corpo, é rigidez que finge estabilidade. E quanto mais você reprime, mais a dor se acumula no escuro, esperando os momentos certos para explodir. A verdadeira frieza é lúcida. Não é um mecanismo de defesa, mas um estado de presença. É olhar para o próprio caos, sem se perder nele. É manter o leão interior acordado, mas acorrentado. E não por covardia, mas porque você sabe que o poder verdadeiro não está em rugir, e sim em não precisar rugir. Nietzsche dizia: o homem que não controla seu caos será inevitavelmente dominado por ele. E a frieza é o primeiro passo do super-homem. É a transição do caos para o centro, do instinto bruto para a consciência refinada. Existe algo que poucos percebem. A frequência vibracional de alguém que está emocionalmente centrado é diferente. Ela não grita, ela não suplica, ela não se justifica, ela apenas emite. E o que ela emite é comando silencioso, presença que impõe sem tocar. Verdade que se sente antes de ser dita. E essa presença não nasce do vazio, nasce da contenção. Não da repressão, mas da alquimia emocional. Quando você deixa de ser levado pela onda e passa a ser o mar. Reprimir o que se sente é segurar o caos pela força. Conter o que se sente é transmutar o caos em clareza.
Um gera tensão, o outro, domínio. Um te quebra por dentro, o outro te fortalece no silêncio. Quando você aprende a distinguir isso, quando percebe que não precisa mais provar nada, nem fugir de nada, algo em você muda para sempre. A frieza nesse ponto se torna ferramenta sagrada, não para te afastar da vida, mas para te devolver a ela inteiro. Porque o verdadeiro poder não está em nunca sentir, está em sentir tudo e, ainda assim, permanecer. E essa permanência silenciosa, firme, inabalável, é o que transforma a sua energia em algo que não pode mais ser manipulado, nem por ninguém, nem por você mesmo. Porque ser emocional demais destrói sua autoridade energética, sem que você perceba. Você já se perguntou por quê, mesmo sendo tão intenso, tão presente, tão disponível emocionalmente, ainda assim não é levado a sério? Ainda assim é visto como fraco, carente, exagerado? Porque na prática, o mundo não respeita quem não sabe se conter. A autoridade energética não nasce do que você sente, mas do que você sustenta sem explodir, do que você silencia sem reprimir, da firmeza que você mantém quando tudo dentro de você quer ceder. Quando você se entrega demais às emoções, começa a transmitir uma frequência vibracional instável. E a realidade não responde ao que você deseja, responde ao que você vibra. Não importa o quanto você queira ser respeitado, se vibra necessidade. Não importa o quanto você deseje ser amado, se vibra dependência. Você pode dizer 1000 palavras, mas sua energia sempre dirá o contrário. E o campo ao seu redor vai responder a isso. Vai tratar você como você se trata. Alguém à deriva. Maquiavel dizia que os homens são guiados mais pela necessidade do momento do que pela gratidão. O que isso significa na prática emocional? Que ninguém vai valorizar seu excesso de entrega se isso for percebido como fraqueza. O mundo testa os limites que você não sustenta, e se você depende da aprovação emocional para se sentir inteiro, será descartado assim que essa aprovação faltar. Porque o mundo não gira em torno da sua emoção, e se você gira, você se perde. Mas há algo que pode te reconectar: a respiração. Parece simples, até banal, mas respirar de forma consciente, em momentos críticos, é um ato revolucionário. Quando tudo dentro de você quer responder, justificar-se, explicar-se, defender, pare, respire, profundamente, com intenção. Você não está apenas puxando o ar, está puxando de volta o seu centro. E essa respiração estratégica tem o poder de estabilizar seu campo em 60 segundos. 1 minuto de domínio interno vale mais do que 1000 horas de reação emocional. E então algo acontece. O respeito começa a surgir. Primeiro, de você por você. Depois, dos outros por você. Porque quem se contém, se impõe. Quem não reage, comanda. Quem não mendiga, presença, se torna presença. A frieza emocional nesse contexto não é dureza, é estrutura. É a forma mais elevada de autocuidado. E quando você vibra clareza, o mundo sente. Quando você transmite estabilidade, o mundo escuta e começa finalmente a te tratar não como alguém que precisa, mas como alguém que é, alguém que não se abala, alguém que permanece. E esse alguém é você renascendo. A frieza que atrai, como a ausência de carência, cria magnetismo silencioso. Você já notou que os homens mais magnéticos raramente são os mais falantes? Raramente são os mais disponíveis, os mais apaixonados, os mais intensos. Eles não correm atrás, eles não suplicam, eles não explicam, porque magnetismo verdadeiro não é o que você faz para ser notado, é o que você emana quando não precisa ser visto. É o silêncio interior que comunica completude, e tudo que vibra como inteiro atrai, sem esforço, sem grito, sem carência. A carência tem um cheiro, um som, uma vibração. Ela denuncia sua dependência antes mesmo que você fale. E por mais que você tente parecer seguro, sua energia entrega tudo. A ausência de necessidade emocional, por outro lado, cria uma presença energética que chama atenção sem pedir, que comanda sem levantar a voz, que atrai
porque não depende, e isso não é arrogância, é estabilidade emocional transformada em presença silenciosa. Maquiavel, aplicado à realidade emocional, nunca disse que o poder vem de manipular. Ele sabia que o verdadeiro domínio nasce do controle interno, da arte de não precisar, da habilidade de se manter inteiro, mesmo diante do que você deseja, porque é quando você não precisa mais que tudo começa a vir, não por magia, mas por física vibracional. Sua frequência muda e o campo ao seu redor se reorganiza. Pessoas, situações, oportunidades, tudo começa a responder à sua nova presença. A neurociência espiritual mostra algo fascinante. Quando você para de buscar no outro a confirmação de que é desejado, sua dopamina deixa de ser estimulada pela expectativa externa e começa a ser ancorada na sua própria presença. Você cria antecipação sem dependência, desejo sem falta, vibração sem carência. E isso muda tudo. Você para de emitir sinais de necessidade e começa a vibrar a completude que atrai o que é compatível com ela. E então, a grande virada acontece. Você inverte o campo, deixa de ser o que persegue para ser o que é encontrado. Deixa de ser o que se explica para ser o que se escuta. Deixa de ser o que espera para ser o que emite. A frieza que antes parecia distante, agora se revela como um estado de integridade vibracional. Um lugar interno onde tudo é calmo, denso, firme, e nesse silêncio há um poder que o mundo inteiro reconhece, mesmo que ninguém consiga explicar. Porque o que não grita, quando é real, comanda. Havia um homem que passou pela guerra, não a guerra que estoura bombas lá fora, mas a que implode silêncios por dentro. Ele não era forte no sentido tradicional, era sensível, intuitivo, sincero, até demais. Amava intensamente, acreditava nas palavras. E por isso se partiu muitas vezes, se doou demais, esperou demais, se humilhou em nome do que sentia. E cada vez que fazia isso, perdia um pedaço de si, até o dia em que algo dentro dele quebrou diferente. Não foi um rompimento, foi um silêncio, um vazio sem desespero, um ponto final que não precisava de explicação. Foi ali que ele descobriu que nem sempre sobreviver é lutar. Às vezes é parar, não por desistência, mas por sabedoria. Parar de tentar convencer, parar de reagir, parar de buscar onde não há, parar de carregar o peso que nunca foi seu. Ele aprendeu a não responder cada provocação, a não justificar cada ausência, a não se mover cada vez que alguém queria manipulá-lo pelo afeto. E nesse não agir, ele se fortaleceu, porque sua força não era mais visível, era vibracional. Nietzsche escreveu que aquele que tem um porquê suporta qualquer como, mas o como, às vezes, exige silêncio, exige frieza, exige a coragem de não se perder para manter o essencial. E esse homem, que um dia foi inteiro emoção, tornou-se presença. Não porque se endureceu, mas porque compreendeu que a dor sem domínio se torna repetição e que a repetição, sem lucidez, vira prisão. Maquiavel chamava isso de virtude, não a virtude moral, mas a virtude do espírito, a arte de se manter no trono mesmo quando tudo desaba, a habilidade de não se deixar arrastar por vendavais emocionais, de ser o centro, mesmo no caos, de ser firme, mesmo no amor, de ser frio, não por não sentir, mas por saber o valor do que sente. Esse homem entendeu que o gelo não pede perdão por congelar, ele apenas é, e por ser, preserva, por ser, sustenta, por ser, transforma. E talvez você também esteja nesse ponto, nesse limiar entre explodir ou permanecer, entre repetir a mesma história ou escrever uma nova. E essa nova história não será escrita com palavras, será escrita com silêncio, com respiração, com contenção, com frieza, porque às vezes é o que não se diz que cura, é o que não se faz que protege, é o que não se reage, que transforma você no homem que sobrevive, e não apenas sobrevive, mas renasce, mais inteiro, mais presente, mais real. A frieza não te torna menos humano, ela te liberta da escravidão emocional alheia.
Agora talvez você entenda. A frieza emocional que tanto te assustava não é ausência de sentimento. É presença absoluta diante do sentimento. É o fogo que não se apaga, mas queima de forma silenciosa, contida, profunda. É o amor que não implora. É a dor que não sangra. É o olhar que vê tudo, mas escolhe onde repousar. Você não se tornou menos humano. Você apenas aprendeu a deixar de ser devorado pelo que sente. Maquiavel escreveu que o verdadeiro poder é o que não oscila com o vento. E esse poder, que não se move por carência, não se abala por rejeição, não se curva por medo, nasce quando a mente se alinha com um coração disciplinado. E não há disciplina maior do que escolher o silêncio quando tudo te provoca. Escolher a pausa quando tudo te exige. Escolher a dignidade quando tudo te empurra para o descontrole. Essa escolha é domínio, e domínio é liberdade. Nietzsche chamaria isso de inverno voluntário. Um tempo onde você congela o que é excesso, onde você recolhe o que é disperso, onde você deixa morrer o que não tem mais lugar, para que, quando a primavera vier, ela não seja frágil, ela não seja ingênua, ela não seja dependente, mas seja renascimento com raízes profundas. Um florescer sem ansiedade, um existir sem explicação, porque blindar o emocional não é se afastar da vida, é parar de ser arrastado pela dor dos outros, é não carregar o que não é seu, é perceber que ser inteiro não é ser duro, é ser claro, ser firme, ser inabalável diante do que antes te quebrava. E essa clareza é a frieza sagrada, é a presença que não se altera para agradar, é o magnetismo que não precisa provar, é a força que não precisa vencer, porque já venceu o próprio caos. O segredo proibido de Maquiavel nunca foi sobre manipular os outros, foi sobre não ser mais manipulado por si mesmo, não ser refém do que sente, não ser escravo do que esperam de você. Foi sobre o trono interno que ninguém pode tirar. E agora, esse trono pode ser seu, se você tiver coragem de assumir a frieza que cura, a frieza que guia, a frieza que transforma, porque no fim, não é o calor que sustenta um homem, é o que ele faz com o frio, quando ele para de fugir e escolhe permanecer.